Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Essa semana eu resolvi fazer a TPC gravada, né? Também é uma forma de mostrar mais uma ferramenta para vocês. Ela é um pouco difícil, né? Tem algumas coisas assim que são mais complicadas, né? Mas é uma maneira que a gente também pode usar, né? Uma vez com os alunos, algum tipo de gravação e tal. Então eu resolvi disponibilizar dessa forma. Além disso, né, também fazer com que nossos horários, como eles estão tão corridos, né, ela fique fora, ela seja assíncrona, né, dá pra gente assistir depois, né, ou revisitar a gravação, alguma dúvida, e ela vai ficar ali no YouTube. Então é só acessar o link ali e vocês vão ter acesso à nossa TPC, tá bom? Então vamos lá, espero que vocês gostem, né? Hoje a TPC ela tem um encontro comigo aqui, né? Na verdade são 2 ATPCs. Depois vocês terão 3 ATPCs no centro de mídias e depois as 2 últimas, como de costume, os desdobramentos da pauta, né, onde vocês poderão fazer ali aquele processo de decantação de todas as informações que foram passadas aqui para vocês, tá legal? Então vamos lá. Hoje eu comecei com essa frase para que vocês, uma maneira de reflexão, tá? Então vamos lá. Comece onde está. Use o que você tem e faça o que você pode. Muitas vezes a gente se encontra num momento em que não vê solução, né, das coisas. E pensa, nossa, eu tô aqui, tô nessa condição, eu não consigo sair, tudo que eu tenho é muito pouco, ou o que eu faço não é o suficiente. E essa frase eu trouxe para o nosso encontro hoje, né, no começo dele, para sensibilizá-los no sentido de que nós temos nos cobrado muito, né? A demanda de trabalho tem sido excessiva, isso para todas as esferas, eu acredito, da educação, tanto gestão, supervisão, professores, todos nós, né? Temos sofrido bastante com a demanda do trabalho. E muitos de nós nos cobramos muito, porque fica aquela sensação de que nosso dia passou e eu não consegui fazer tudo, né? Eu não tenho a ferramenta certa, mas saiba que você pode, né, fazer algo da onde você está, né, com o que você tem em mãos. Então, uma ligação para um aluno, aquela busca que a gente faz, né? Como a gente mora numa cidade pequena, às vezes você vai ali no mercado, encontra o aluno e você fala: você está fazendo? Você já fez? Como que estão as suas atividades? Então, isso de uma maneira ou de outra é um modo, né, de fazer uma busca ativa, de notar o aluno, porque muitas vezes, né, o estudante ele precisa de alguém que cobre, né? Tem pessoas que só funcionam também cobrando ali naquela pressão. Então é interessante a gente pensar que o que a gente tem, né? E aonde a gente estiver, que baste a gente fazer o que pode, dentro daquele limite, né? Muitas vezes a única solução que nós temos é uma simples ligação, né? Uma mensagem de áudio, ou igual eu falei anteriormente, encontrar na rua e fazer uma cobrança. Mas, professores, não se sintam só nessa situação, porque todos nós estamos na mesma situação, né? O barco é o mesmo para todos nós, mas eu acredito que a gente pode fazer, nem que for um pouquinho, mas que a gente faça o que pode ser feito, né? Com carinho, com dedicação que você tem naquele momento, né? As ferramentas que você possui naquele instante. Então fica
essa reflexão, né, para nós começarmos o nosso encontro hoje. Então é bacana ficar sempre refletindo ali nessa colocação, tá? Eu tenho alguns recados para vocês. Durante essa semana, aquela pasta que nós colocamos a nota, a falta dos alunos, para poder fechar o bimestre e fazer a nossa reunião, né, de pais. E nós tivemos um tanto quanto algumas dificuldades, porque foi um processo, né? Eu olhei os registros de vocês, tanto de frequência quanto do registro da aula, né, mesmo. Fiz esse trabalho. Depois, revisei, cobrei alguns professores, registrei algumas notas, enfim. E aí, o que acontece? Agora, nessa última etapa, quando nós fomos lançar ali na folha, né, do aluno, no registro dele, as notas e as faltas, nós nos deparamos com algumas notas que não tinha, não sei se coerência, mas mais na questão da falta. Por exemplo, né, a gente falou isso nos ATPCs mais de uma vez até, e foi dito sobre o aluno que ficou com 5, né, ele fez a recuperação. E o ideal, o que se pedia era para retirar, né, a falta. Ou, se fosse, colocasse as faltas que não prejudicasse o aluno. Então, teve professores que ainda colocaram 25 faltas, 30 faltas, isso num limite onde o aluno poderia faltar 11 das 11 faltas, né? Se nós analisarmos 25 faltas, ele ia ter que fazer muita, como se fala, gente? Muito compensação de ausência. E isso acarretaria mais trabalho ainda para o professor, né? Então eu peço que vocês, a gente já consertou para poder fechar, né, e passar adiante, que já está fechando o segundo bimestre e a gente ainda estava no primeiro. Então, nós consertamos essa inconsistência aí na falta, né, entre a falta e a nota, e nós já colocamos na sede ali e arrumamos. Então, eu peço, professores, que vocês deem uma revisada, olhem de novo na sede e consertem, tá? E se tiverem alguma dúvida, entre em contato com a gente, tá? Tanto eu, Natália, Sidneia, que nós duas que estávamos cuidando dessa parte. Tudo bem? Outro recadinho, aliás, antes do próximo, é algo também que o nosso supervisor tem cobrado, tá? Nós tivemos uma reunião na sexta-feira e muito foi perguntado sobre essa compensação de ausência, se ela era feita, como ela ia ser feita. Então, eu penso assim, é algo que vai dar trabalho. Então, pensem, né, revejam as faltas, observem bastante, igual a gente teve aquela reunião com a Rosana Faducci, em que ela colocou que nós precisamos, né, analisar tudo que o aluno dá, né, olhar de uma maneira assim, uma maneira mais sensível a tudo que ele entrega, né, porque nunca vivemos uma pandemia antes, então não tem como a gente cobrar tanto de uma coisa que às vezes o aluno não tem como dar, né? Então fica aí essa informação para vocês e dá uma visitada ali na sede de novo, verifica os diários, como que eles ficaram, tá bom? Vamos lá para a próxima pauta aqui, a próxima informação da pauta. Nessa semana o nosso calendário foi homologado, né? E ele a Cristiane, a diretora, ela postou ali no grupo do JC, da João Cândido. Então ali é bacana que vocês baixem, né? Tenham sempre, se possível, imprimir e ter o calendário perto, porque ali tem tudo que a gente precisa, né? Os dias letivos, a semana da SEI, a gente saber os feriados, quando começa e quando acaba o bimestre, tá? Então, são informações que a gente tem que ter sempre em mãos, tudo bem? É isso, pessoal.
Voltando naquele assunto do diário, quando eu fui verificar, né, que eu olhei bastante, eu consegui ver alguns erros. Houve muito erro, na verdade, na hora do registro. E eu acredito que por conta de terem acontecido mudanças nos horários, deve ter acarretado esses erros, né? Uma vez até que é considerável, né? Dá para entender alguns desses erros. Então, assim, algumas dicas que eu vou passar para vocês é que quando forem registrar, certifica certinho o horário de cada um, tá? Verifica se você realmente marcou as 2 aulas, que normalmente nossas aulas são dobradinha, né? Então certifica se realmente estão todos ali, né? Se você ticou as 2 aulas, se elas estão na sequência, se são realmente a primeira, a segunda, ou se é a primeira e a última. Então verifica sempre isso, né? E se pintar alguma dúvida, olha ali no horário, tá? A gente já postou também algumas vezes no grupo do WhatsApp, né, do JC, e é importante a gente sempre visitar ali, se tiver dúvida. Outra coisa também que seria legal a gente ter impresso, colar ali no caderno, algo que fica mais fácil, né? A visualização seria também bem interessante, tá bom? Pessoal, e devido a esses erros, né, que aconteceram e que dá para entender também muito bem, primeiro pelo que eu falei, né, de terem trocado os horários algumas vezes, e também a sede, né, que ela ficou umas 3 semanas com um problema. Então, acredito que isso aconteceu também muitas vezes, que o professor disse, registrei, e teve que registrar mais de 1, 2, 3 vezes ele teve que fazer o mesmo trabalho. E isso também é algo que chateia, né? Que atrapalha o andamento do nosso trabalho. Tanto de vocês quanto o meu trabalho, né? Tanto de verificar e quanto tirar as informações que vocês colocaram ali. Tá bom? Então, por isso, eu achei pertinente, né, nós retomarmos o slide sobre o diário digital. Então, eu tenho um slide aqui mostrando tanto como lançar a frequência ou os registros das aulas no celular ou no computador. Como a maioria de nós, né, usamos o computador, uma vez que o celular também mostrou inconsistência, né, ele registrou bastante erro ali de sincronização entre os dados, então ficou a dica em alguns ATPCs passados de que a gente use a sede, né, de uma vez assim, que use a sede logo de cara, porque o aplicativo da sede no celular, ele dava algumas bugadas ali. Então eu acho pertinente, trouxe mais uma vez, né, e é sempre bom dar uma olhada, relembrar, e eu disponibilizo para vocês ali no nosso grupo de WhatsApp tranquilamente, tá? E para que vocês tenham também algo que é o tutorial, onde vocês podem olhar, reolhar, visitar sempre que surgir uma dúvida, tá bom? Então vamos lá. Aqui, pessoal, eu trouxe esse registro aqui para vocês, né, dos slides. Então vamos ver vamos relembrar, né, como nós podemos lançar as aulas, os registros. Vamos ver aqui como se dá. Então vamos lá. É possível fazer os lançamentos através da sede? Sim. Vamos ao tutorial de como fazer o registro da aula, tá? Então, alguns momentos vão aparecer a do celular, e aí eu vou passar, porque o que interessa aqui pra gente vai ser o da sede, tá bom? Então, vamos lá.
Então, veja só, pessoal. Aqui, né, nós encontramos aquelas lupinhas onde a gente consegue selecionar a nossa turma, tá? Aqui aparece a turma em que a gente ministra, né? No caso aqui, o exemplo é a língua portuguesa, e aqui aparece as salas que a gente tem. Depois de selecionar a sala em que nós temos as aulas, nós selecionamos a data, né? Então aqui a setinha, e o horário em que nós damos essa aula. E foi aí que houve muita inconsistência, tá? Houve bastante problema ali. Porque o que aconteceu? Muitos de vocês colocaram na aula do amigo, né? E isso foi um problema grande pra gente. Deixa eu só subir aqui, que eu puxei demais o meu PowerPoint aqui. Então, vamos lá. Então, pessoal, nós precisamos nos atentar aqui, ó, a data, porque quando nós abrimos a sede, logo que aparece é a data do dia, né? Então, se eu abrisse agora ao vivo, ia aparecer o dia 15, né? E então, a gente precisa se atentar, porque isso também foi um dos erros que ocorreu enquanto eu estava ali corrigindo, tá? Então, depois que a gente se atentar à data, nós nos atentaremos aqui aos horários em que a gente leciona, tá? Para não colocar no do colega, que isso também ocorreu algumas vezes, tá bom? Outra coisa, selecionar o bimestre correto, né? Mas tudo bem, porque se você for lançar fora, ele vai bloquear, você não consegue ir para frente e nem para trás, tá bom? Vamos para o próximo. Depois que você selecionou a hora, que você selecionou a turma certinho e a data correta, vai abrir essa outra tela aqui, onde a gente encontra as habilidades que foram, né, trabalhadas naquela aula. O professor, vamos supor que ele não usou aquela habilidade, ele deu um documentário sobre, um filme sobre aquele tema. Então, ele não vai encontrar a habilidade que ele precisava ali. O que acontece então? Eu não registro nada? Não, você registra, né? Só que aí você consegue colocar nesse outro campo aqui de observação algo que você usou, né? E outra coisa que é possível fazer também é você colocar aqui embaixo outros, né? Se você usou outras ferramentas. Então, vamos lá. Selecione o conteúdo e as habilidades, né? O primeiro passo. Depois você seleciona os recursos ou o campo de observação, que é opcional. Então, vamos supor, né? Voltando naquele primeiro exemplo que eu dei, se você não usou uma habilidade do currículo exata, né? Mas você usou uma outra ferramenta, que foi uma videoaula ou um vídeo, um filme. Então, você pode colocar ali nessa observação o que você usou e tal. Então, vamos supor que, fora isso, né, num outro dia de aula, você usou a habilidade. Então, você vai lá, clica em cima dela, ó. Ela fica aqui para você, você clica. Dá para dar um tique, né, que a gente fala. E aí você seleciona quais foram os recursos que você usou. Se centro de mídias, se o caderno do aluno, né? Quando eu estava dando aula, eu colocava aqui outros, que era o WhatsApp e os roteiros, né? Um dos recursos, tá bom? Só para relembrar aí para vocês terem sempre isso em mente, tá? Outra coisa, tem um aqui, qual plataforma que você usou? Tem um campo aqui em que fala plataformas digitais. E aí tem alguns nomes, né? Se você usou algum deles, você pode esticar também tranquilo. E no final aqui, né, o número 6, para você fazer uma breve descrição da aula.
então você pode colocar ali que você usou o centro de mídias, né, que foi a ferramenta que você usou, qual foi essa aula que você usou, né, como ela te ajudou ali, tudo isso, tá? Ou se você usou um texto da internet, de uma maneira breve você registra ali o que você, né, fez nessa aula. Um outro menu aqui que nós encontramos, né, é sobre a frequência, que também foi outro campo ali do diário que deu ao que falar, tá? Deu algumas incoerências também, deu algumas inconsistências na hora do registro, tá? Então, eu acho que vale a pena a gente relembrar esse menu aqui, né? Então, vamos lá. Quando você clica no diário de classe, né, abre esse submenu aqui da frequência. E quando você abre, há as duas opções, né, de você lançar a frequência ou você consultar. Então, vamos supor que você não quer lançar, você quer ver se você fez certinho, dá para você consultar também, tá bom? É sempre bom lembrar isso, né? Então, vamos lá. Então, aqui no tutorial foi escolhido o lançamento, né? Então, depois que você clica no lançamento, aparecem essas pessoinhas aqui, ó, que você vai conseguir visualizar a sala, né? Depois que você selecionou, aparece ali, selecione a data, igual eu falei para vocês, que é importante, selecione a data e o horário da frequência, depois clique em listar o aluno. Então, pessoal, sempre lembrar do horário e da data, né, em que vocês tiveram a aula. Então, se você deu a primeira aula, vamos supor de manhã, das 7 às 7h45, e você tem a segunda aula também, então você vai clicar ali no de baixo, vai abrir aqui na setinha, né? E vai clicar no primeiro quadradinho e no segundo quadradinho, que é das 7h45 às 8h30, né? Então, mas e se eu tiver a primeira e a última? Não tem problema. Você clica no primeiro e no último lá, tá? Não tem problema nenhum. E sempre focando na data, para você não errar, né? Tanto a data numérica ali do dia 15 ou 16, quanto o dia da semana, porque isso também dá uma confundida nos professores, tá? Aí, depois que você seleciona a data e o horário, abre aqui o campo, né, de você inserir a frequência para os alunos listados e depois você clica em cadastrar. Então, se o aluno faltou, você aperta do lado azul que ele vai ficar com falta, né? Ou se ele tá com presença, vai ficar dessa maneira mesmo. Tudo bem? E aqui essa setinha aqui tá indicando que se você quiser replicar a chamada, né, como nós temos sempre dobradinha, se foi igualzinho uma aula para outra, você só clica em replicar, tá? Aqui, ó. Só clicar que vai fazer igualzinho a primeira coluna, tá bom? E aí, no caso, se você quiser consultar a frequência, né? A gente volta ali naquele menu do diário de classe, abre o submenu da frequência e vem aqui na consulta, tá bom? E aí na consulta abre de novo aquelas pessoinhas, né? O ícone ali de uma pessoa. Aí você clica em visualizar a lista do aluno. E aí vai abrir, né? Por fim, vai abrir aqui os meses. Se você clicar em cima do mês, você consegue ver as faltas do aluno, tá? Aqui desse lado fica o número da chamada e o nome dele, você consegue ver se ele tem falta ou não, tá bom? E aí a avaliação, que foi uma TPC que nós tivemos, que eu mostrei para vocês, né? Aquele campo de você registrar as atividades que você deu ao longo do bimestre. Lembrando, né, mais uma vez, nós, né, até o ano passado, tínhamos o diário de papel, que é aquele lado direito
a gente colocava, o lado esquerdo, a gente colocava as faltas, né, dos alunos, e do lado direito, a gente colocava as atividades que a gente deu, né? Então, vamos supor, uma pesquisa, um relatório, uma chamada oral, seja qual for a atividade. Hoje, como o diário ele é digital, esse mesmo campo ele se encontra ali, né, no nosso diário. Só que é preciso, hoje você tem que abrir o campo para você poder registrar ali, tá bom? E a gente teve uma TPC em que eu mostrei em tempo real para vocês. Não sei se vocês se recordam, mas até tempo atrás até disponibilizei de novo essa formação. Mas como é sempre bom retomar, né, essas novas ferramentas, a gente vai falar mais uma vez, tá bom? Então aqui eu vou pular porque ela tá como de celular. E o celular, como eu falei no começo, né, da formação, ele às vezes dá uma, como que a gente fala, uma bugada, né? Então eu vou passar aqui para mostrar para vocês na sede, que é onde a gente mais usa, tá? Então aqui na sede, olha só. Clique no menu Diário de Classe, no submenu Avaliações. Então a gente vem aqui, né, do lado esquerdo, clicamos em Diário de Classe e depois em Avaliações. Lembrando, né, dá para com tudo que tem aqui nós conseguimos consultar e conseguimos lançar, tá bom? Então nessa primeira parte aqui, nós vamos ver como que faz esse lançamento. Em seguida, né, depois de você abrir o submenu Avaliação, você clica em Lançamento. Então vamos lá. Quando você clicar em Lançamento, vai aparecer aqui para vocês as turmas que vocês têm. Então, vamos começar com a primeira. E aqui tem o sinalzinho de mais, né? Porque você vai colocar uma atividade aqui, você vai cadastrar uma avaliação que você deu. Lembrando, né? Avaliação não é prova, necessariamente. Avaliação é tudo que você dá e você dá uma avalia, né? Só para ficar bem claro, pessoal. E aí preencha os campos e clique em avançar. Então aqui a gente tem o nome, né? Tem a série, aí nós colocamos o bimestre que nós estamos e que tipo de avaliação é. Então aqui está a avaliação. A data, né? A gente coloca a data que aconteceu essa avaliação e se ela vale nota, tá? E aí você cadastra essa avaliação que você deu, tá bom? Isso aqui eu passei com vocês vão recordar. Na próxima etapa, o que você faz, né? Você clica em cima daquela atividade que você cadastrou, né? Depois que você cadastra, ela aparece ali para você e você consegue, clicando em cima dela, digitar as notas, né, dos alunos. E aí, como que você faz para editar caso você erre, né? Nesse outro lado, quando eu mostrei para vocês o mais, tem também esse lápis aqui, né, que caracteriza editar algo. Então você pode clicar aqui e arrumar alguma coisa. Quando eu falei ali de clicar em cima e pôr a nota, você clica aqui nessas avaliações que você criou, né? Então você clicando em cima nessa parte azul aqui, você consegue abrir a coluna e digitar a nota do aluno, tá bom? Então, ó, clicando no título da avaliação e faça as edições das notas, tá? Ou você clica em salvar ou excluir se você errou quando você editar, tudo bem? Clique em calcular as médias para que as informações migrem para o fechamento. Devido, né, à grande inconsistência da sede esse bimestre que passou, muitas médias que deveriam, né, automaticamente ir para o fechamento não foram. Embora as frequências elas foram sim, mas no fechamento das notas em si, das médias, não migrou. Então nós tivemos que fazer isso manualmente, né? Vocês se recordam disso, tá? Mas se Deus quiser, esse bimestre vai dar certo. E aí, né, tem como nós consultarmos o que a gente fez das avaliações, né? Como consultar?
clique no menu Diário de Classe e no submenu Avaliações. Então, a gente vai lá e consulta as avaliações que a gente fez. Tem esse mecanismo também. Então, abre essa próxima tela, né, onde você clica aqui, seleciona o bimestre que você fez, as atividades, e você consegue visualizar ali, né? Selecione o tipo de avaliação, você consegue ver aqui, ó, clicando aqui você vê, e aparece a avaliação que você escolheu, né? Você consegue visualizar. Se você colocar todos, aparece todos que você cadastrou, se sua avaliação, vai aparecer sua avaliação, tá bom? E o fechamento, que era, né, como eu falei para vocês algumas ATPCs atrás, na verdade, era o único menu que a gente entrava ali na sede, antes do diário digital, onde a gente colocava ali, né, a nota final do aluno, né, o conceito final em que a gente associava para ele nos bimestres que seguiam. Então, só para relembrar, né, como que nós fazemos ou fazíamos ou sempre fizemos esse fechamento, tá bom? Então, vamos lá. Aqui de novo, né, tá como o celular, eu vou passar para que a gente veja da sede, tá? Então, vamos lá. Clique no menu Diário de Classe e no submenu Fechamento. Então, nós clicamos aqui no Diário de Classe, né, e no submenu Fechamento. Quando aqui, né, nesse primeiro momento, ele tá como consulta, ele não tá dando fechamento de uma vez. Então, vamos ver, vamos consultar. Aí você clica na lupa, né, que tem o aluno aqui nessa lupinha, e você consegue visualizar o fechamento, tá? Você consegue ver, consultar como que tá. Vai abrir aquela tela que é a próxima aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, vamos aqui. Quando eu coloco na lupinha, né, que eu escolho a série que eu quero visitar, que eu quero tanto consultar quanto lançar, eu seleciono o tipo, né, de conselho, que está sempre ali, conselho do primeiro bimestre, e aí você coloca ali o bimestre que você quer ver, e tcharam! Abre aqui, né, esse campo que a gente conhece bem. Confira os campos, insira as justificativas, as aulas planejadas e realizadas, depois clique em salvar. Então, aqui nessa coluna a gente encontra, né, as notas do aluno. Se ele tirou a nota, a gente coloca aqui. E as faltas, como eu falei, elas têm migrado. Quando a gente registra a presença, elas têm migrado para cá. Mas caso isso não ocorra, né, a gente pode digitar aqui também as frequências, né, e as notas, tá ok? E lembrando, é sempre necessário colocar uma justificativa. Se não geral, você vai ter que colocar individualmente, né? Então, se houve notas insatisfatórias, né, você coloque aqui o motivo. Se elas foram satisfatórias, que bom, seria, graças a Deus, né? E aqui embaixo a gente coloca as aulas dadas, né? E as aulas previstas e as aulas dadas. 20 aulas, 15 aulas, e aí depende quantas aulas foram no bimestre, né? Às vezes acontece de nós planejarmos, né, determinado número de aula, mas cai um feriado ou algo do tipo, aí acaba sendo as dadas um pouco menor que as planejadas, tudo bem? Essa parte aqui era muito importante que eu queria conversar com vocês, tá? Pessoal, agora uma coisa que eu queria falar, né? Eu trouxe um aplicativo que ele, pelo menos na área de linguagem aqui, nós podemos transitar em várias vertentes. A gente pode usar ele de diversas maneiras, porque eu observo ele como um aplicativo de letramento, um aplicativo de uma maneira, de uma nova forma de leitura, né, do mundo, de observar as diversas formas de ver uma cultura
né, de entender como se fosse um outro tipo de idioma mesmo, onde você não conversa só com textos, né, onde o visual é muito importante, onde você visualiza mapas, né, onde você consegue mostrar para o aluno outras culturas, né? Esse aplicativo, ele é do Google, né? Vocês têm notado que eu trago bastante coisa do Google, porque nesses celulares, normalmente os smartphones, eles já trazem ali alguns aplicativos integrados, né? Quando não, é mais fácil baixar. E pensando tanto na área de humanas quanto da linguagem e da arte, né, e da educação física também, porque é possível nessa ferramenta visualizar os museus que existem espalhados pelo mundo, né? E entra museu do futebol, entra museu, né, das artes, das pinturas, enfim. E no português, pensando na língua portuguesa e inglesa também, o aplicativo ele está em inglês e é possível traduzir, né? O Google traduz ali algumas partes, mas na verdade eu acho que o aplicativo inteiro ele consegue traduzir. E então é um aplicativo que ele acaba abrangendo muitas áreas do conhecimento, não só história, geografia ou as linguagens em si, ele abrange outros, né? A arte também. Vamos supor, se tivesse uma exposição, como eu já vi, né, do corpo humano, é possível trabalhar também em ciências, que é uma maneira de você conseguir visualizar museus do mundo inteiro, né? E o aplicativo ele vai te mostrando, ele tem um mapa ali onde você consegue ver todos os museus do mundo, né? Que ele tem acesso ali. E tem uma ferramenta que chama Street View, que você consegue dar aquele giro de 360 no lugar e tem um super zoom onde você consegue ver uma obra de arte bem de pertinho. E eu acho uma ferramenta muito bacana, tá? Eu vou passar um vídeo para vocês, ele tem uns 15 minutinhos, e depois disso eu volto, tá? E eu vou encerrar a TPC, mas eu gostaria que vocês vissem e, se possível, baixassem, né? E como nós temos tempo, né, com a UE, os desdobramentos, né, finais, seria interessante vocês começarem a explorar ali a ferramenta. Eu acho que vai ser de boa valia, tá bom, pessoal? Fiquem com o vídeo, já eu volto pra gente finalizar, tá bom? Um abraço, espero que gostem. Quem disse que não se pode fazer uma aula a campo de maneira remota? Pois é, no vídeo de hoje, eu e a professora Jucineide mostraremos para vocês uma ferramenta fantástica para todas as disciplinas, principalmente para a área da linguagem. Estamos falando do Google Arts and Culture. De acordo com seus desenvolvedores, o principal objetivo da ferramenta é preservar e colocar online a arte e a cultura do mundo todo, para que seja acessível a qualquer pessoa e em qualquer lugar. Trata-se de uma iniciativa do Google em colaboração com os museus espalhados por todo o mundo. O aplicativo utiliza a tecnologia Street View, que é uma representação virtual do ambiente por meio de vistas panorâmicas em 360 graus. Oferece visitas virtuais gratuitas em algumas das maiores galerias de arte do mundo. Ao transitar pelas galerias, é possível também visualizar imagens em alta resolução de obras selecionadas de cada museu, com comentários e definições. Essa ferramenta acaba propiciando o desenvolvimento de vários letramentos, como o digital
que consiste, conforme Dudley, o desenvolvimento de habilidades individuais e sociais necessárias para interpretar, administrar, compartilhar e criar sentido eficazmente no âmbito crescente dos canais de comunicação digital. Promove também o letramento literário e cultural. O letramento literário e cultural não é obrigatoriamente uma função apenas da escola, mas, como todos os outros tipos de letramento, ele também passa por ela, né? E nesse passar, qual é o papel do educador? O educador ele vai ser um dos personagens principais, né, dessa história, desse enredo, e ele vai agir como um mediador na interação entre o livro e o leitor. Ele vai promover uma leitura por meio de oportunidades que vão incentivar os alunos ao contato com os diferentes tipos de textos e suporte de divulgação. O objetivo maior do letramento literário e cultural é nos formar como leitores capazes de inserirmos em nossas comunidades, de interagirmos com os nossos, né? E respeitando a realidade de cada um e dialogando com os diversos saberes e movimentos que fazem parte do contexto educativo, a fim de construir sentidos, né, para si, para o leitor e também para o mundo em que esse leitor está inserido. Então, as aulas de linguagem, elas precisam oportunizar práticas pedagógicas para o desenvolvimento da criticidade. O letramento literário e o letramento digital, eles vão se ligar exatamente no uso desses recursos, dessa mediação didático-pedagógica que estão hoje à nossa disposição. Além disso, por meio do Google Arts and Culture, podemos trabalhar duas competências gerais da Base Nacional Comum Curricular. A competência 3 nos recomenda propiciar momentos em que os alunos possam valorizar e fluir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Já a competência 4 recomenda que os alunos utilizem diferentes linguagens verbal, oral, visual, motora, como libras e escrita, corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimentos das linguagens artísticas, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Essas competências podem ser exploradas a partir das funcionalidades a seguir. Zoom. Imagens de alta qualidade que permitem a visualização de todos os detalhes. Realidade virtual. Imersão em obras de arte. Pesquisa temática, por cores, período histórico, artista, movimento e país. Passeio virtual. Conhecer museus e espaços culturais de diferentes locais do mundo. Comparar obras de arte na mesma tela para observar a evolução de um artista, as tendências e realizar outras análises de interesse do usuário. Selfie artística. Usando o reconhecimento facial, a imagem do usuário é associada à obra de arte mais similar no acervo da plataforma. Assim, para alguns, é possível encontrar seu gêmeo no mundo das artes. Coleção pessoal. A ferramenta possibilita que o usuário salve visualizações específicas e crie as próprias galerias com os conteúdos que preferir. Rede social. Integração ao Facebook, Twitter e Google para compartilhar e interagir com amigos. Há também uma opção chamada Por Perto. Com essa opção, é possível encontrar exposições e museus próximos à localização fornecida pelo usuário. Exposições online. Por meio de colaborações com instituições e equipamentos culturais, a plataforma ainda oferece conteúdos especiais. Depois de falar tanto sobre os benefícios dessa ferramenta, vamos agora ao passo a passo, né? Então a primeira coisa que vocês têm que fazer é baixar o aplicativo na Play Store. Então você vai digitar o nome, após a finalização você vai abrir. Você não vai precisar fazer login no aplicativo porque ele é um produto Google, então automaticamente ele será sincronizado com a conta Google que você registrou no seu telefone. Então essa é a primeira página do aplicativo, ela está em língua inglesa, mas aqui embaixo tem a opção de traduzir com o Google. Então, caso você não domine o idioma, você pode traduzir para a língua portuguesa.
E aí na primeira página você terá acesso às exposições mais recentes, né? Então eu vou entrar nessa primeira exposição que está escrito em casa, é uma exposição da Frida Kahlo. E aí quando você clicar na exposição, você vai ter uma breve explicação aqui em cima sobre o que se trata essa exposição, certo? Então aqui está dizendo assim: aprenda um pouco sobre a vida de Frida Kahlo na Casa Azul. Então vamos lá. Aí você utiliza os seus dedos para manusear a página. Então você vai fazer um deslize para cima. Aqui está escrito assim: Tap to Explore. Se você clicar aqui nesse bonequinho, você vai ter acesso a um Street View, ou seja, você vai ver uma visão panorâmica desta casa. Então você pode aproximar um zoom, pode andar, é bem interessante. Cada lugar, né, tem uma explicação que seus alunos podem estar fazendo anotações. Então vamos ver aqui este outro lugar da Casa Azul. Veja que legal, parece que a gente está lá dentro. E se você aperta essa setinha branca para frente, você aproxima. E para trás você retorna. Para sair desse Street View, você clica nesse X. Essa exposição ela é longa, né? Olha só quantas coisas tem para fazer nessa exposição. E lá embaixo aparecem os créditos, né? As referências. E se você gostou desse material, você pode salvá-lo na sua coleção. Como é que salva esse item na sua coleção? Aqui em cima tem um coração, vocês estão vendo aqui? Esse coração. Então quando você clica em cima, ele vai ficar preenchido de branco. Então isso indica que ele está na sua coleção. Agora, se você quiser compartilhar com a outra pessoa essa exposição que você está vendo, você vai clicar aqui neste item ao lado do coração. Você pode compartilhar com as redes sociais em geral. Vamos retornar à página inicial do nosso aplicativo. Nesses 3 risquinhos aqui em cima, você tem as opções da sua conta, né? Então você tem coleções, temas. No item coleções, você tem acesso às exposições que você favoritou. E aí aqui em A a Z, coloca em ordem alfabética. Em mapa, você vai procurar os museus e centros culturais pelo mundo. Olha só, tanto de museus que tem para a gente explorar. E você escolhe aí no mapa onde que você quer visitar. Vamos fazer um teste. Vamos clicar aqui na Noruega. Aí você vai aproximando das regiões em que existem os museus. E os museus são representados por esses ícones em vermelho. E aí para você entrar é só clicar em cima. Então a gente entra com um clique. Vamos ver o que aparece nesse museu. Então aqui nós temos as coleções expostas. E aqui ao lado em visitar você tem o endereço. Como a gente não vai viajar para lá, vamos continuar a visita virtual aqui nas coleções. Então vamos ver aqui essas aquarelas. Aí você clicando em cima, você tem a opção de aproximar, né, dar um zoom, ver a imagem em alta qualidade. E aí você pode dar o seu like, compartilhar com outras pessoas. E às vezes tem outras informações, no caso dessa tela não tem. Vamos agora voltar para a nossa página inicial. Vamos visitar um museu brasileiro. Vamos pesquisar aqui na barra de pesquisa Pinacoteca de São Paulo. Pronto, encontrei a Pinacoteca, vou clicar. Olha só, tem uma exposição online chamada Mestiço. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Vejam só, aqui já é uma exposição mais completa do que aquela outra que nós vimos na Noruega. Lembre-se sempre de deslizar para cima o seu dedo. Aqui está a obra, né? E vem as explicações, olha. Sua pele, seu cabelo e a ausência de vestimentas nos dão pistas sobre sua identidade étnica e condição social. E aí, conforme você vai deslizando, vai te dando mais informações sobre a tela. Vejam. Está dizendo sobre o estilo que o artista utilizou para pintar o quadro.
E aí, conforme as explicações, o aplicativo foca no local da imagem correspondente. E aí, além das obras, né, a gente pode também fazer street views por esses museus. Olha lá, um prédio bem histórico. Lembrem-se sempre de utilizar o dedo para rotacionar a direção. E aí, as setinhas brancas ali do meio, elas nos guiam. Olha só, tem uma estátua aqui. Dá pra gente aproximar fazendo esse movimento. E é impressionante mesmo, parece que nós estamos dentro do museu. Agora eu vou mostrar para vocês outra funcionalidade do aplicativo, que está relacionada a este item aqui embaixo. Você clicando em cima dele, você terá acesso aos destaques do aplicativo. Agora aqui neste outro item, você tem acesso aos museus que estão próximos, né? E pede autorização para o celular fornecer a localização. Mas como eu estou em Cáceres, não vai aparecer museus por aqui. Aí no caso ele vai mostrar os museus das cidades mais perto. Aqui nesse coração você tem acesso também aos itens que você favoritou, certo? E aqui ao lado você também pode criar sua própria galeria. Nesse item colorido aqui no centro, você tem acesso a algumas opções bem legais. Ele pede o acesso à sua câmera. No primeiro item, você vai tirar uma foto e ver como ela se transforma em obras de artes clássicas. E aí você vai escolher um estilo depois. Então ficou assim, fiquei com uma cara meio triste, eu não gostei. Vou fazer outro teste. E acho que essa ficou melhor. E aí você pode compartilhar depois com as pessoas nas redes sociais ou salvar no seu dispositivo. Vamos agora tentar encontrar uma obra de arte que se pareça com a gente. Vamos clicar em Art Selfie e começar. Aí o aplicativo vai fazer o reconhecimento facial e algumas obras foram listadas como... E aí tem a porcentagem ali do quanto parece. Bem pessoal, espero que vocês tenham gostado desse tutorial e desculpem aí se ficou um pouquinho longo, mas acho que essa é uma ferramenta que vale a pena a gente utilizar na escola, no ensino remoto e promover aí o letramento literário, cultural e digital com os nossos alunos. Um abraço, até o próximo vídeo. E aí, pessoal, vocês gostaram do vídeo? Eu achei bem interessante, né? Como ele fala ali, são letramentos, né, diferentes. Agora, letramento digital e outro tipo de leitura, né? Não só aquela leitura do texto, mas a leitura da imagem, né? Aquele algo que está implícito e explícito, a gente consegue observar. Eu lembro que explorando ali essa ferramenta, eu visitei um museu do Japão, um museu da Nigéria. Então, é muito interessante, né? É claro que a ferramenta tem bastante coisa. Aquela parte ali de tirar foto, né? Uma selfie e você virar uma obra de arte ou mostrar com quem você parece. Eu acho que é interessante, igual eu tenho falado também nos outros ATPCs, hoje a gente vive num mundo o qual não tem como a gente fazer essa separação, né, do digital e do presencial. Hoje em dia o ensino ele é híbrido, né, é um ensino híbrido. Não tem como ter dissolver mais, né? É preciso, na verdade, estar aberto a essas mudanças e essas ferramentas digitais que elas estão aí e tornam as nossas aulas muito mais interessantes, motivantes, né? Motiva, assim, e a gente tem que ter uma intencionalidade quando usar essas ferramentas, né? Se você está falando, por exemplo, da artes ali, vai trazer a questão
da perspectiva, né? A gente traz ali o Van Gogh, ou vai trazer o cubismo, ou o Da Vinci, seja lá qual for, é uma ferramenta muito legal, né, de se usar. Ou na história, o professor está falando sobre a Segunda Guerra Mundial, é possível, né, você visitar ali o Museu da Anne Frank, pedir para que o aluno explore a ferramenta, você também, né, o educador é importante ele também usar, né, ferramentas que possam aproximar ali o seu aluno, né, das aulas, trazer algo que deixe mais motivador ali o conhecimento, né, e a aprendizagem. Pessoal, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vou disponibilizar para vocês um formulário onde vocês respondam para mim, né, uma questão sobre o tipo da formação hoje, né, o que vocês acharam, se tiverem colocações, né, dúvidas, tá ali para isso, tanto como a presença quanto a avaliação do trabalho, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês, até a próxima. Muito obrigada. Tchau.